Olá, eu sou o Celso Rodrigues, coordenador do Instituto Pensar, e hoje vamos continuar falando então sobre fake news. A democratização da informação, a pluralidade das fontes, é sem dúvida um fenômeno que deve ser saudado, né? Nós já não dependemos exclusivamente de dois ou três veículos de comunicação para termos uma informação, como acontecia antigamente lá nos idos tempos da história da humanidade antes da internet. Isso é positivo, ainda mais em sociedades como a brasileira, né, onde quatro ou cinco grupos empresariais controlavam a produção da informação até bem pouco tempo atrás. Né? Como eu já comentei anteriormente, a mídia no Brasil, a mídia corporativa, era um setor fortemente concentrado. Mas a democratização da informação está aí para mostrar que todos os esqueletos saíram do armário. Aquela sociedade fordista, tradicional, rígida, que escondia sua hipocrisia social nos armários, embaixo dos tapetes, na ocultação da informação, por exemplo, né, seja em que área for, dos costumes às práticas políticas e empresariais, essa sociedade da ocultação da informação e da repressão e da censura, essa sociedade está em vias e processo de esfarelamento. É claro que tem muita informação que ainda está oculta por aí, mas é muito mais difícil hoje em dia ocultar, censurar e represar informações. É muito rápido, é muito instantâneo que quando alguma autoridade pública, de preferência, diz alguma coisa, logo em seguida, em tempo real, essa notícia, essa informação, ela é checada, comprovada ou não. Né? Então, para a atividade política, particularmente, né, que é a que está mais assim, digamos, exposta, ficou mais difícil dizer alguma coisa e fazer outra. Ao mesmo tempo, existe uma quantidade muito grande de narrativas, de informações, de notícias que conflituam entre si de forma evidente. Isso, sem dúvida, produz um status, digamos, de estresse na sociedade maior até do que em períodos anteriores. A vida já foi muito mais tranquila quando só existia a Rede Globo e a novela das 8, sobre a qual todos falavam muito no dia seguinte. Quem matou Odete Reutemann? Um dilema nacional. Mas não é mais assim. Então, o estresse gerado pela pluralidade de fontes, de informações e de confrontos de narrativa está posto. É claro que o fundo social disso, a base social disso, é a fragmentação da vida social e a consequente construção e confecção de bolhas, bolhas epistemológicas, como eu chamei um dia desses, cada qual carregando seu conhecimento, sua versão do conhecimento, sua versão da verdade. Então, esse é o nosso cenário, que por um lado pode ser estressante para alguns, e realmente é, como as pesquisas acerca de doenças psicossociais estão aí para mostrar, mas que por outro lado também é uma característica da vida democrática e plural. Consequentemente, nós temos uma disputa acirrada e violenta entre esses grupos de interesses, vamos chamar assim, interesse aqui não tem nenhuma conotação moral, né? Essa disputa se estabelece entre esses grupos, seja para conseguir que o seu produto venda mais, ou seja para que seu projeto de lei seja aprovado, ou para que o interesse mínimo que seja, ou macro que seja, vença o outro interesse. Então as disputas narrativas, elas se entrelaçaram de uma forma na vida social que criaram, além desse estresse que eu já descrevi, que eu já citei anteriormente, criaram também um nível e um cenário de disputa de relevância que exige uma informação não apenas descritiva, mas também lacradora. A informação lacradora é aquela informação que traz consigo um ímpeto narrativo, a própria escolha das palavras. E as fake news são necessariamente expressões desse cenário que eu descrevi anteriormente. Como eu falei, mentir
mentir para obter interesses políticos, econômicos, sociais, religiosos, não é nenhuma novidade. A Igreja Católica cansou de descrever os judeus como hereges perigosos e mulheres como demônios em si mesmas. Isso pertence à época medieval e suas heresias e suas perseguições inquisitoriais. Mas a fake news, evidentemente, acompanha o desenvolvimento das tecnologias e esses novos meios que permitem, por exemplo, que se consiga vincular uma informação e depois se estabelecer uma verdadeira luta global para desmenti-la. Então, nós temos hiperinformação, mas nós temos muita falsificação. E isso exige de nós uma capacidade de discernimento que impõe um esforço extra, digamos assim. A fake news, evidentemente, como eu disse, ela não é uma fake news só da política, é uma fake news de setores empresariais também, que tem lá seus interesses, e de qualquer outro grupo que queira, de alguma maneira, impor ou transmitir a sua informação, ou a sua verdade, ou abalar a narrativa do adversário, digamos assim. Nós já apontamos como isso é problemático no Brasil, na medida em que em nosso país nós temos aí um contingente enorme de analfabetos funcionais, aos quais se agrega um outro tipo de analfabetismo, do qual todos nós fazemos parte, que é o analfabetismo digital. Ou seja, um desconhecimento de como os meios digitais funcionam e como eles terminam nos oferecendo um produto final. Então você veja que a vida não é fácil nos tempos da democratização da informação. Uma pesquisa que foi feita no MIT, nos Estados Unidos, em Boston, demonstrou um dado importante que de alguma maneira se fundamenta na própria descrição sociológica que nós fizemos agora há pouco aqui. 70% mais rápidas são as notícias falsas. Nos canais digitais, uma notícia falsa tem 70% de velocidade maior do que uma notícia verdadeira. E não podemos esquecer que a notícia falsa é feita para ser compartilhada. Alguns elementos são identificáveis na fake news. A linguagem sempre é uma linguagem agressiva, lacradora, convocatória. A fake news ela sempre vai te revelar um segredo desconhecido até então, uma verdade que ninguém sabia. A fake news vai te dar o privilégio de ser o detentor dessa informação e vai pedir que tu divulgue ela, como se diz, de uma forma para o maior número de pessoas possíveis, e a fake news vai abalar as estruturas de Manhattan. Ou seja, não é pouca coisa que uma fake news é. E aí nós já temos elementos para identificar uma notícia falsa, nessa sua grandiosidade, nessa sua eloquência, nesse seu conteúdo inédito e vejam bem, nessa sua capacidade de gerar pertencimento. Porque a notícia falsa é feita para compartilhar, porque ela manipula o desejo de pertencimento da própria sociedade. Ou melhor, seu autor manipula o desejo de pertencimento numa sociedade. Numa sociedade como a nossa, marcada pela velocidade, pela competição, pela concorrência, pelas disputas, o que acontece? Nós temos necessariamente um desejo de pertencimento. E esse desejo de pertencimento é talvez o elemento principal que gera a necessidade das pessoas de gerar compartilhamento imediato, sem a devida verificação, porque a verificação da verdade é algo que demora. E vamos combinar, não está na moda. Se você gostou desse vídeo, clique aí na mãozinha, inscreva-se no nosso canal, compartilhe e vamos continuar discutindo um pouco mais sobre esse tema da fake news nos próximos vídeos. Até lá então.